Eu acho que uma das grandes vantagens de trabalhar com tecnologia é a possibilidade de trabalhar para empresas do mundo inteiro. Você já sonhou em ganhar em dólar e ter essa liberdade geográfica que o trabalho remoto proporciona? Eu, com a minha experiência nesse mercado, quando eu comecei a trabalhar remotamente para o exterior, foi uma virada de chave muito grande. Não estou falando só de salário, mas foi um crescimento profissional exponencial. Mas por onde começar quando a gente fala em trabalho remoto, Carol? Nesse vídeo aqui, eu vou te dar todas as informações que você precisa saber para começar uma carreira internacional remota e como se preparar para conquistar a sua vaga no exterior. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Technita, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é um canal de tecnologia. Se você tá me acompanhando aqui toda semana e gosta do meu conteúdo, deixa o comentário e senta a mão no like também, mas deixa o seu comentário aqui se você já trabalha pro exterior ou se você tá pretendendo trabalhar e qual a sua maior dificuldade na hora de encontrar essa oportunidade, se ainda não chegou essa oportunidade para você. Deixa seu comentário, que seu comentário é muito importante para mim. Quem sabe eu possa gravar um vídeo para te ajudar na dúvida que você tem. E se você assiste meus conteúdos com frequência e não tá inscrito, você tá vacilando, se inscreve aí, porque se inscrevendo você tá apoiando meu conteúdo, dando aquela força aqui pro meu conteúdo, e você é muito grata. Não custa nada, 2 segundos você já se inscreve aí. Agora vamos direto ao ponto aqui. Segundo pesquisas recentes, cerca de 80% das empresas já adotaram alguma política de trabalho remoto. É claro que a gente viu esse boom durante a pandemia, essa popularização, porque não tinha como, a gente tinha a questão do distanciamento social, né? Mas isso foi algo que foi um caminho sem volta, mesmo depois da pandemia e mesmo com todo esse movimento que a gente vê de return to office, muitas empresas ainda continuam levantando a bandeira do trabalho remoto e essas oportunidades globais, né, elas estão cada vez mais aumentando com essa popularização. Então, a grande questão hoje é você não ter essa barreira geográfica. Eu, Carol, hoje, como engenheira de software, posso trabalhar para empresas do mundo inteiro e o mundo é muito grande, né? Então, as oportunidades, elas se expandem, né? Inclusive, a possibilidade de você ganhar uma moeda forte. Agora, o grande ponto que a gente precisa entender que é por que essas empresas continuam adotando essas medidas de trabalho remoto. Não é só uma questão ali de distanciamento social, mas sim toda uma questão de logística e que faz sentido até financeiramente para essas empresas. Na prática, a contratação desses talentos, né, especialmente quando a gente fala da América Latina, é muito atrativo porque vai unir qualidade e custo-benefício para essas empresas. Então, consigo a qualidade de um engenheiro de software muito bom e consigo economizar no budget de salário, né, em relação ao que se paga ali naquele país. É claro que convertendo aqui para o Brasil é um salário astronômico, né? Já tem essa diferença, né? Para você saber, mesmo trabalhando remotamente, você nunca vai ganhar o que você ganharia trabalhando ali localmente para aquela empresa, naquele país específico, sobre aquela legislação. Até porque tem toda a questão ali da legislação, de impostos ali daquele país e o custo de vida também é levado em conta. E por que é tão atrativo, especialmente falando aqui no Brasil, tá? Por que esses profissionais, eles chamam muita atenção? Qualidade técnica. Os brasileiros são muito elogiados pela sua qualidade técnica. Aqui a comunidade open source, ela é muito consolidada, né? E a gente também tem essa questão de pensar fora da caixa. Eu acho que é o jeitinho brasileiro na programação. Isso é muito bom porque essa criatividade te ajuda na sua atuação como resolvedor de problemas. Então, esse é um ponto muito bacana. Outro ponto também é a questão da time zone, né? A diferença de horário. O fuso horário é muito favorável para os Estados Unidos, principalmente. Então, a gente não tem um fuso horário muito grande em relação aos Estados Unidos, o que permite você trabalhar tranquilamente sem um overlap muito grande de horas para essas empresas americanas. É por isso que talvez você não veja tantas oportunidades de trabalho remoto na Europa, por exemplo. Você pode ver trabalho remoto, mas normalmente pede ali que você esteja ali naquele país ou em time zones específicas. Normalmente eles não contratam profissionais da América Latina, porque o overlap ali de hora, ele é muito grande. A não ser que a empresa seja 100% assíncrona, que é o caso da Riot que eu trabalhei, tá? Lá tinha profissionais do mundo inteiro, mas aí nesse ponto a gente tem que enfatizar aqui que essas empresas, elas são raras, a maioria não é totalmente assíncrona assim, para poder contratar remoto independentemente da time zone. E o outro ponto atrativo é justamente o custo-benefício. As empresas conseguem contratar talentos ali com a qualidade técnica excepcional, pagando um valor mais em conta do que elas pagariam ali, contratando profissionais ali no seu próprio país. Isso é bem interessante para elas. Então meio que acaba que é bom para os dois lados, para as empresas que estão contratando e para a gente que consegue ganhar em dólar trabalhando remotamente, tendo essa liberdade geográfica. Tá, Carol, mas o que eu preciso para começar a trabalhar para o exterior? Vou falar sobre os pré-requisitos aqui. Não existe mágica, fórmula mágica que você vai acordar
e vai estar 100% pronto para isso, mas tem pré-requisitos que você precisa cumprir e é legal que você comece desde já para se preparar para essas oportunidades. O primeiro desses pré-requisitos, com certeza, é o inglês, tá? Não tem como escapar, você vai precisar se comunicar. E a comunicação é a chave de toda a profissão, né? Principalmente quando você tem que resolver problemas. Então, sim, as vagas vão pedir que você tenha um inglês fluente. Só que o fluente não é o nativo. Muita gente confunde nesse sentido. Quando a gente fala de fluente, é ter uma comunicação fluida. O que isso quer dizer, Carol? Isso quer dizer que eu consigo expressar as minhas ideias, quer dizer que eu consigo entender, né? Que eu não tenho esse bloqueio de comunicação para que eu possa realizar as minhas atividades. Isso não quer dizer que eu tenho que ter um vocabulário estrondosos, isso não quer dizer que eu tenho que ter um sotaque nativo, isso não quer dizer que eu não possa ter sotaque, o meu próprio sotaque, né? Seu inglês não precisa ser perfeito e ninguém se importa com o seu sotaque, né? Quanto mais você trabalhar para empresas do exterior, você vai perceber que cada país tem um seu sotaque diferente. Até nos Estados Unidos, estados ali têm sotaques diferentes e tá tudo bem. A grande questão é você saber se comunicar e conseguir ali, principalmente, trabalhar de forma colaborativa. Isso quer dizer que a maioria das vagas, elas vão pedir o que a gente chama de inglês intermediário, que é o nível B2, e você consegue fazer testes na internet para entender qual é o seu nível de inglês. Acho que esse é o primeiro ponto para você ver se você cumpre esse primeiro requisito que é importante. Agora, se você já tem muita experiência de mercado e está querendo se aplicar para uma vaga de liderança, um tech lead, um lead engineer, né, um staff engineer, pode ser que a vaga peça que você tenha um C1, que seria um nível avançado, né? Justamente porque em uma posição de liderança você pode ter que conversar ali com a área de negócios e pode ser que eles queiram que o seu inglês seja mais avançado nesse sentido, mas na maioria das vezes o B2 é o suficiente. Agora, quais são as outras habilidades necessárias que você precisa ter? Em questão de habilidade técnica, não muda muito do que a gente tem aqui no Brasil. A grande questão que você precisa parar para pensar é que se você está se aplicando para uma vaga de nível global, a concorrência ela é global, ou seja, por a concorrência ser global, a régua vai subir um pouquinho. Então, a própria competição ali para conseguir essa oportunidade faz com que os requisitos eles aumentem um pouquinho nesse sentido. Mas não muda muito, gente. É saber os fundamentos da programação, algoritmos, lógica da programação, né? Entender sobre arquitetura, design patterns, né? E system design. Não é todos os processos, né? Mas alguns processos tem o que a gente chama de whiteboard interview, onde você vai ter que basicamente desenhar a arquitetura de um sistema. E aí, nesse sentido, ter esse conhecimento é muito importante. Principalmente quando você está aplicando para empresas maiores, assim, lá fora, normalmente se pede esse whiteboard interview ali. Então, é legal ter esse tipo de conhecimento, né? Mas você, como um profissional ali que tem experiência, isso também é pré-requisito aqui no Brasil, né? Então, assim, acho que não muda muito. Tecnicamente, trabalhar para fora ou trabalhar aqui no Brasil não tem muita diferença. A única coisa que eu vejo diferente lá fora é que eles são, às vezes, muito early adopters, né? As coisas chegam muito antes, né, para as empresas estrangeiras do que aqui para o Brasil. Então, enquanto tem empresas já utilizando o KMP ou utilizando o SwiftUI na hora que ele surgiu, aqui a gente demorou muito tempo para conseguir adotar as tecnologias, que é um ponto interessante, né? Porque você cresce profissionalmente muito porque você tem contato com essas tecnologias que estão emergentes aí no mercado. Agora, outras habilidades fundamentais, essa comunicação direta, né, ser proativo, né, afinal a gente tá falando de trabalho remoto, então você não tem que ser aquela pessoa que vai esperar as coisas caírem no colo, esperar a taskzinha aparecer ali, você tem que ir atrás disso, você tem que conseguir se desenrolar nesse sentido, isso é super importante. Gestão de tempo também é muito importante e adaptabilidade cultural, afinal você vai trabalhar com pessoas de diversos países de culturas diferentes, você tem que saber ali respeitar essas culturas. Outro pré-requisito super importante é ter um CNPJ. Ter um CNPJ é fundamental. O modelo de contrato para o exterior, quando a gente fala de contrato remoto para o exterior, é o que a gente chama de contractor. Nessa modalidade, você não é um funcionário da empresa, você é um parceiro comercial. E esse contrato que é feito, pode ser feito em uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tanto faz para eles, mas a questão aqui, com pessoa física você vai pagar muito mais impostos do que com uma pessoa jurídica. Então vale muito mais a pena você abrir um CNPJ para começar a prestar serviço para o exterior. E aí, abrindo um CNPJ, você tem que ter toda a rotina fiscal ali que você teria de uma empresa. Ah, Carol, então eles vão exigir que eu emita nota fiscal? Não. A empresa lá fora, ela não tá ligando se você emite nota fiscal ou não. A rotina fiscal sua é responsabilidade sua para você estar em conformidade com a legislação do seu país. E para evitar multas ali, né, que eu já vi vários
vários casos, então é muito importante você estar acompanhado de uma contabilidade especializada. A forma mais vantajosa é você abrir um CNPJ no Simples Nacional, porque ele tem os KNAIs específicos para você prestar serviços de desenvolvimento de software. Ah, cara, eu não posso ser um MEI? Não, você não pode ser um MEI porque MEI não tem KNAI para desenvolvimento de software. E também o MEI, ele tem um teto, um limite de faturamento que é 81 mil por ano. E quando a gente leva isso para a realidade de um desenvolvedor que está prestando serviço para o exterior, esse limite ele vai ser rompido muito facilmente porque os salários são altos, né? Então, nem daria pela questão do próprio limite. E aí, pontos que você precisa se atentar aqui. No Simples Nacional, a alíquota do imposto, ela pode variar de 6% a 15%. Isso vai depender muito do tipo de atividade e como é feita a sua contabilidade. Por isso eu digo que é importante você ter ali uma contabilidade especializada nisso. Outro ponto que você precisa entender é quando você presta serviço para o exterior, né? Você se enquadra aí na exportação de serviços. Você tem isenção de alguns impostos. Isso faz com que você pague menos imposto para emitir notas para o exterior do que emitindo notas trabalhando aqui para o Brasil. Esse é um ponto que você tem que levar em consideração também. Tanto para você abrir uma empresa quanto para você manter ela, você vai precisar de uma contabilidade, mas hoje você tem a facilidade de poder fazer isso online. A Agilize Contabilidade é a minha parceira nesse vídeo aqui e me ajudou a reunir todas as informações contábeis aqui para vocês, tá? A Agilize, ela é pioneira em contabilidade online no Brasil, tem 12 anos de experiência, profissionais especialistas para te ajudar a abrir a empresa de uma maneira correta e pagar menos impostos. Eles já ajudaram mais de 25 mil clientes a formalizarem os seus negócios. E o melhor é que eles não cobram honorário ali para abrir o seu CNPJ. Então você pode ter todo esse processo de abertura de forma gratuita contratando o plano anual. E como eles são parceiros aqui do canal, eu vou deixar um link especial aqui na descrição do vídeo que te garante 50% de desconto as 2 primeiras mensalidades. E mesmo que você já tenha uma contabilidade, fazer a migração é super fácil. Eu posso dizer para você que faz muita diferença ter uma contabilidade que entende exportação de serviços. Isso com certeza vai te ajudar a economizar muito. Agora um ponto que a gente falou aqui, tá, beleza, a parte fiscal tudo bem, mas como que eu recebo isso? A partir do momento que você tem ali o seu CNPJ, você pode abrir ou uma conta internacional ou utilizar serviços ali de transferência online, né, de recebimento de remessa para poder receber o seu dinheiro. O processo é super simples, a gente tem diversas opções como a remessa online, tem a Husky, tem a Wise ali, tem muitas opções e é super fácil hoje em dia. Antigamente demorava muito tempo para você receber dinheiro do exterior, hoje a gente já tem esses serviços especializados ali que facilitam bastante. Outro pré-requisito que você precisa ficar atento é o tempo de experiência, tá? Tem vaga para iniciante, Carol? Tem, mas é muito raro mesmo. Então, a maioria das vagas vão pedir ali no mínimo 3 anos de experiência. A partir dos 3 anos de experiência, você já se torna um profissional ali mais competitivo nesse mercado global e internacional, principalmente, né? Ah, Carol, tô começando agora, eu não tenho 3 anos de experiência, mas você pode começar a se preparar. Começa ali a melhorar o seu inglês, a estudar o seu inglês, começa ali a adquirir as habilidades que eu falei, técnicas, questão de arquitetura e tudo mais, que vai te ajudar a se tornar mais competitivo no mercado, né? Eu gosto de dizer que até para ter sorte você precisa estar pronto. Então, se você não se preparar antes, pode ser que você já tenha 3 anos de experiência, passe a oportunidade na sua frente e você simplesmente não consiga aproveitar porque você não se preparou antes. Então comece a se preparar porque o sucesso ele é construído com pequenos passos repetidos todos os dias. Beleza, Carol, eu tenho os pré-requisitos. O que eu preciso fazer agora? Primeiro de tudo, vai lá no seu LinkedIn, ativa o recurso de internacionalização e tem uma versão em inglês do seu perfil. Isso é fundamental para que os recrutadores lá fora consigam ver o seu perfil em inglês e você tenha essa rastreabilidade. Outro ponto, ter o LinkedIn otimizado, né? Utilizar o título ali otimizado com palavras-chave, né? Aproveitar a descrição do seu perfil para descrever as suas habilidades, suas experiências, seus diferenciais e também preencher as experiências anteriores. Tem muita gente que só coloca lá, trabalhou de tal a tal, mas não coloca informação. Coloca as informações ali, o que você fez naquela empresa, quais as metas você atingiu, qual foi o impacto que você gerou. Se você tiver números, melhor ainda. O pessoal lá fora adora números, né? Trabalhei num projeto que tinha 2 milhões de usuários, eu ajudei na parte da infraestrutura, enfim. Qualquer métrica que você tenha, um recrutador lá vai ver com bons olhos. O LinkedIn é essencial, mas você também precisa de um currículo, um resume, porque grande parte das vagas vai pedir que você anexe o seu currículo também, apesar do LinkedIn. E mesmo quando elas não pedem, quando o recrutador entra em contato com você, normalmente ele pede, manda ali o seu resume atualizado, né? Então, é ter esse currículo bem formatadinho. Quando eu falo bem formatadinho, é principalmente que ele seja enxuto e objetivo. A ideia do currículo não é ser bonitinho. Então, se o seu currículo tá cheio de imagem, gráfico,
pode tirar, porque isso pode te atrapalhar com certeza. Na hora de organizar o seu currículo, não inventa muita moda também não e usa títulos padrões, porque isso facilita na hora que a ATS, que a gente chama que é a inteligência artificial, conseguir ler o seu currículo, né? Então, por exemplo, Work Experience, Skills, Educations, Projects, né? Não vai colocar nomes aleatórios, porque isso pode atrapalhar ela a ler e categorizar ali o seu currículo. Outra coisa é sempre salvar ele ou em doc ou em PDF. Se for em PDF, dá uma olhada se o texto está selecionável ali, porque isso é importante. Porque se o seu currículo, se o seu resumo passar por um processo de triagem de inteligência artificial, vai ser importante ela conseguir extrair essas informações. E isso é muito utilizado hoje em dia. Qual que é o modelo ideal de currículo? Eu vou deixar um link aqui na descrição com um modelo bem básico que vocês podem seguir, mas também tem um site bem legal que você pode utilizar para dar alguns insights de melhorias para o seu currículo, que é o site Resume Worded. Você pode utilizar ele para avaliar o currículo que você tem e fazer essas melhorias. Outra coisa que é muito comum é você precisar de uma cover letter. A gente não tem muito isso aqui no Brasil, mas é como se fosse uma carta de apresentação customizada para o recrutador, né? Nela você vai se apresentar, você vai falar por que você tem interesse nas vagas, você vai destacar suas habilidades e experiências que tenham sentido ali naquela vaga. Então, é uma apresentação bem customizada, como se fosse um pitch ali, só que em forma de carta. Por isso, tem que ser uma cover letter customizada para cada aplicação, para cada vaga, né? Então você vai olhar as especificações da vaga e vai moldar sua cover letter para isso. Essa também já é uma dica para o seu currículo, tá? O ideal é que você monte seu currículo, né, de forma customizada para a vaga. Poxa, se eu estou participando de um processo de um banco lá fora, né, eu vou pegar as experiências que fazem mais sentido ali, destacar as habilidades que têm um maior match com o que foi destacado ali nos requisitos da vaga. Inclusive, eu posso utilizar palavras-chave que foram utilizadas lá e colocar isso no meu currículo para aumentar as chances ali dele ser selecionado. Então, essa customização, ela é muito importante. Aí você fala, Carol, mas eu vou fazer isso para todas as vagas? Mas, cara, se você tá querendo encontrar vagas internacionais, a ideia é que você não saia enviando o currículo à torta direita. Você tem que selecionar também as vagas que você quer, porque você precisa se preparar para os processos, né? Então, nesse sentido, fazer essa triagem também vai te ajudar a ter um tempo a mais para fazer esses currículos customizados, essa cover letter, que é muito importante para que você consiga, de fato, ser chamado para o processo. Nesse sentido, eu queria dizer que menos é mais. Foca em alguns processos, se prepara para isso. E mesmo que você leve não, né, tire aprendizados do seu não que você levou para o próximo processo e assim você segue. Uma hora você vai encontrar a sua vaga. Mas, Carol, aonde eu posso encontrar essas vagas? Vou falar sobre isso agora. A primeira forma de você encontrar vagas internacionais são as empresas de consultoria. Vou falar algumas aqui, ó. Tem TopTal, tem a Turing, tem a Andela, tem a Action, que eu trabalhei no projeto da Riot pela Action, né? Tem a BytesDev, tem a Lemon.io, tem a Full Stack Labs e tem a Strider, né? Essas empresas contratam profissionais e alocam em projetos de outras empresas. Então você vai ser um terceirizado ali. Isso é positivo porque a gente dá uma segurança maior. A maioria dessas empresas funciona da seguinte forma: se o seu projeto acabar com aquele cliente, eles vão te realocar em outro cliente, em outro projeto, né? Então você tem essa segurança de que, poxa, se o projeto encerrou, eles podem achar uma outra oportunidade para mim, sem eu ter que fazer todo o processo de novo. Isso é legal. Nem todas funcionam assim, mas a maioria delas funciona dessa forma sim. Agora, o ponto negativo é que, como você é terceirizado, você não consegue alcançar os maiores salários, justamente porque tem empresa ali no meio. Então, tem uma empresa dividindo ali o dinheiro com você. Então nesse ponto, entenda, se você quer alcançar ali os maiores salários, você tem que trabalhar diretamente para as empresas, diretamente para as startups. Tá, Carol, mas como é que eu faço para encontrar essas vagas direto ali nessas startups e empresas? Eu vou dar algumas plataformas onde vocês podem buscar vagas no exterior, que são bem populares ali. A gente tem a We Work Remotely, a gente tem a Remote OK, temos a Remote.io, a gente tem a Simply Hired, a gente tem a Arc.dev. Inclusive, a Arc.dev foi a plataforma com que a empresa que eu trabalho hoje, que é uma startup de inteligência artificial, me encontrou. Então, eu tô indicando algo que eu usei. Assim como a Action, trabalhei pela Action também, né? Então, assim, eu vivi os dois lados. Trabalhei numa empresa de consultoria, né? E agora estou trabalhando diretamente para a startup. Então, assim, tem seus prós e contras. Assim como eu disse, tem a questão de você trabalhar diretamente, você conseguir ali range de salários maiores, mas tem também essa insegurança ali, porque a empresa de consultoria, ela faz a triagem das empresas para você. Então, você tem que tomar cuidado se aplicando diretamente para não cair em cilado. Então, muito cuidado nesse sentido. Agora, o LinkedIn também pode ser uma ótima forma de você encontrar essas vagas, mas não na aba
aba vagas, tá? Na aba de posts mesmo. Muita gente não sabe, mas só para publicar uma vaga no LinkedIn, as empresas pagam dinheiro. Então, muitos recrutadores postam ali no seu feed e as pessoas compartilham. Então, para você encontrar isso, né, você tem que procurar no feed. Você pode utilizar operadores booleanos para melhorar a sua busca. Por exemplo, iOS Developer Remote and Latam. O termo Latam é muito utilizado ali para empresas que estão contratando profissionais na América Latina. Aí você vai achar vagas específicas que estão contratando remotamente profissionais na América Latina. Porque nem sempre quando a gente fala remote, eles aceitam brasileiros principalmente, né? Tem também uma extensão muito legal chamada Leapfrog, que você pode instalar ali no seu browser, que inclusive eu compartilhei essa extensão e o próprio criador da extensão comentou no meu post do LinkedIn, mas com essa extensão você consegue saber se a vaga tem a possibilidade de contratar brasileiros ou não. Pode ser uma ótima também para você filtrar essas vagas, mas ela já funciona na aba de vagas, tá? Agora outro ponto que eu preciso dizer é que você precisa também treinar um pouquinho o seu algoritmo, tá? Eu já dei essa dica algumas vezes, foi muito legal porque as pessoas que aplicaram me deram feedback depois, falaram, Carol, realmente faz diferença. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu quero trabalhar para empresas americanas. Eu sei quais empresas eu quero trabalhar, quais normalmente contratam profissionais remotos. Beleza, vou me conectar com pessoas que trabalham nessas empresas. Vou começar a seguir essas empresas, interagir com posts dessas empresas. Também vou começar a interagir com publicações de vagas ali que aparecem no meu feed para minha especialidade específica, para eu treinar o algoritmo de que eu tenho interesse nesse assunto, né? Por exemplo, no meu caso, iOS. Sempre que eu vejo uma vaga no meu feed, eu faço questão de curtir, porque assim começa a aparecer mais vagas para iOS no meu feed. Gente, o LinkedIn é uma rede social profissional, então ele também tem um algoritmo que você precisa dar uma treinada nele para você conseguir extrair o máximo. Agora, quanto ganha um profissional trabalhando remoto para gringa, tá? Uma coisa que a gente precisa entender é que nem sempre trabalhar remoto para o exterior, nem sempre você vai ter oportunidades que são boas oportunidades. Às vezes você vai cair num quadro ali onde você é terceirizado. Isso acontece, tá? E aí, no fim das contas, quando você for olhar, você tá ganhando como se fosse um PJ aqui no Brasil, tá? Por isso que é preciso entender, né, para conseguir explorar as melhores oportunidades. Boas empresas de consultoria ou trabalhar diretamente para as startups ali lá fora, porque tem diferentes tipos de empresas de consultoria. Tem aquelas que contratam com um salário, digamos assim, meio que localizado, por exemplo, que paga diferente para brasileiros do que para pessoas de outros países. E tem empresas que, mesmo sendo de consultoria, já pagam ali um salário globalizado, então você consegue chegar em ranges maiores. Como eu tive a experiência de trabalhar na Extin, eu posso dizer que a Extin, ela tem justamente esse diferencial de ter esse salário globalizado. Então lá tem brasileiros, tem pessoas aí da Nova Zelândia, tem pessoas do mundo inteiro trabalhando para a Extin. Então, começando assim de mid-level, né, pleno, né, o seu salário ele pode começar de $3.000 e até uns $6.000 mais ou menos. Agora, se a gente fala de sênior, seu salário ele começa ali mais ou menos em $5.000 e pode ir até $11.000, é muita coisa. Eu posso dizer que é mais comum você encontrar vagas de $5 até $7.000, né? Essas vagas de 7 a 11 são mais difíceis. Normalmente ali você vai ter que trabalhar diretamente para a empresa de consultoria normalmente não paga esse range de salário. E é claro que são posições que vão exigir muita experiência, né? Quanto maior o range salarial, maior os requisitos para você conseguir esse salário. É compatível. Mas no geral a gente pode ver que são ótimos salários se comparado que a gente tem aqui no Brasil. Agora, um ponto que eu preciso enfatizar aqui é que esses são os valores brutos, né? Você ainda vai precisar deduzir os impostos que você vai pagar, fazer ali tudo certinho, para que você não tenha dor de cabeça. E é como eu já disse, nessas horas a contabilidade certa, ela vai te ajudar a emitir as guias para você pagar ali mensalmente, vai te ajudar a escolher o regime certo para sua empresa, vai te ajudar a pagar a alíquota certa de impostos, para que no fim das contas você consiga economizar e evite multas. Então já cola lá no pessoal da Agilize, porque eles vão te guiar em todas as etapas do processo. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra um link especial de desconto para vocês, somente para vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. A última dica que eu posso deixar aqui é se preparar para o processo técnico dessas empresas, que eles podem variar muito. Eu tenho vídeos específicos aqui no canal, onde eu vou te guiar ali para os tipos de processo, como que você pode se preparar para isso. Tem um vídeo, inclusive, ensinando ali como estudar Lead Code, né, que é cobrado em muitos desses tipos de processo, que essa também é a etapa fundamental. Afinal, não basta você só preparar o seu perfil, conseguir se aplicar para a vaga e iniciar o processo, se você não se preparar para passar no processo de fato, né? Então, sim, você precisa se preparar para isso. Eu vou dizer para minha própria experiência, quando eu levei a sério, estudei, me preparei, foi quando eu
realmente conseguir a minha oportunidade. Mas é tudo uma questão de você ir aprendendo com os erros. Não se pressione em conseguir logo de primeira. Muito provavelmente você não vai conseguir, assim como eu não consegui. Mas aí você vai aprendendo e uma hora, quando passar a oportunidade e você estiver preparado, lembra que eu falei da sorte? Se você está preparado para a sorte, você vai estar preparado e vai conseguir a sua vaga. E quando você conseguir, volta aqui nesse vídeo e comenta pra mim se eu te ajudei de alguma forma, que eu vou ficar muito feliz com isso. Agora, assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E o comentário é do PR Michael Coutinho. Ele disse: eu consigo fazer essa alteração pelo app do celular? Porque eu tava falando justamente sobre esse recurso de internacionalização do LinkedIn. Mas não, Michael, você só consegue fazer isso através do navegador, tá? Porque essa opção de mudar o idioma do seu perfil ou adicionar novos idiomas, ela não tá presente ainda no aplicativo do LinkedIn. Você consegue mudar o idioma que você vê no LinkedIn, né? Digamos assim, as configurações do seu aplicativo, mas você não consegue mudar ali o idioma do seu perfil, que é justamente esse passo importante que eu falei de internacionalização, que é essencial para que as empresas lá fora comecem a encontrar o seu perfil. Então, já vai a dica, entra pelo site que você consegue fazer essa alteração. Agora, assim como é de costume, eu vou indicar outros 2 conteúdos para vocês assistirem aqui no canal. Um desses conteúdos vai ser um vídeo que eu gravei justamente sobre preparação para entrevistas técnicas, que eu acho que ele vai complementar e te ajudar nesse processo com todas as dicas que eu passei aqui. O próximo conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais!